Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez com uma sessão do Clinical Case Discussion, onde nós estaremos abordando mais um caso clínico para vocês treinarem, aprenderem e treinarem a arte do diagnóstico diferencial. Hoje o nosso convidado é o professor Enio Amico. O Dr. Enio Amico é cirurgião do aparelho digestivo, especializado em fígado, vias biliares e pâncreas, professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP. Muito bem-vindo, doutor Enio Amico. Obrigado, Geo. Obrigado, uma satisfação. Eu acho que é uma coisa bem interessante o caso que a gente vai discutir aqui, né, de uma dor abdominal aguda. E eu acho que é uma coisa muito importante, é muito relevante, tá? A dor abdominal aguda ela é muito frequente, 8 a 10% das admissões no pronto-socorro são por dor abdominal aguda, o que coloca em primeiro lugar. Ela pode ser grave, 0,4 a 4% de mortalidade, e ela está associada em muitas situações a risco de processos judiciais. Né, existe um trabalho recente falando que de 20 casos de erro na emergência, 5 têm relação com a dor abdominal aguda. Então, esse assunto é um assunto relevante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Muito bem. Podemos ver o caso clínico, que se trata de uma mulher jovem, 22 anos, com uma dor no quadrante inferior direito há 2 dias. Então, o plantonista clínico de um pronto-socorro atende essa paciente, jovem, 22 anos, às 15 horas, no seu consultório, uma história de dor no quadrante inferior direito e hipogástrico há mais ou menos 2 dias. Há 1 dia, a paciente tomou medicação via oral, diclofenaco, com alguma melhora, um alívio importante. Porém, no dia do exame, no dia da consulta, a dor recrudesceu, voltou, e desta vez acompanhado com a febre de 38,2 graus. Em razão da persistência da dor e da febre, a paciente procurou o pronto-socorro. Como avaliar inicialmente o caso? A história clínica e o exame físico. Então, Doutor Enio, como avaliar um caso como esse? Dor abdominal, uma paciente jovem com febre. Ok, então aí é importante, isso é um formulário que a gente usa, que ele consegue ter todos os aspectos que eu acho que são importantes. Né? Qual é o nosso objetivo? É fazer uma anamnese, avaliar os antecedentes do paciente, os hábitos antecedentes e o exame físico, extrair o máximo possível desse conjunto, para poder a gente ter uma abordagem eficiente e custo-efetiva. Tá? Então é importante. Na dor, são vários aspectos aí, vocês estão vendo aí, quem pode assistir, né? O local da dor, tá? Que é a coisa mais importante, talvez, da anamnese da dor. Tá? Fatores de melhora, de piora, fator iniciador. Se o doente já teve uma dor anteriormente, a mesma dor, se já aconteceu no passado, a intensidade da dor é muito importante. É outra coisa bem importante, a progressão da dor, tipo da dor e caráter. Se fosse resumir, eu acho que o mais importante é o local, a forma que começou, se essa dor já existiu antes no passado, e a intensidade. A intensidade é importante. A gente sabe que aquelas dores muito intensas, súbitas e intensas, muitas vezes podem ser, por exemplo, catástrofes abdominais. Tá? Já aquelas condições inflamatórias, apendicite, colecistite, diverticulite, normalmente é gradual, leva horas para o doente ir piorando. Tá? Então, são aspectos importantes da dor. Outros aspectos da história, se teve náusea, vômitos, é muito importante, vômitos, por exemplo, no quadro obstrutivo. Febre é importante para ver se é um quadro infeccioso. E aí vem alteração intestinal, alteração de urina e ginecológico. Esses são os mais importantes sintomas que a gente precisa pensar. No caso do paciente, claro, um paciente jovem, a gente precisa fazer essa investigação ginecológica, a data da última menstruação, se tem sintomas, né? Depois os antecedentes e hábitos de vida. Essa também é uma coisa resumida que a gente usa aplicado à dor abdominal aguda, tá? Então, investigar doenças que podem, na sua evolução, complicar com algum quadro agudo. Por exemplo, o doente com úlcera péptica, o doente com colelitíase, pedra na vesícula, o doente com litíase renal e câncer, várias outras doenças que podem ter relação com alguma agudização, complicação. Depois, doenças cardiológicas, tá? É muito importante, doença coronária, angina intestinal, fibrilação atrial na isquemia mesentérica aguda por embolia, tá? Ver se o doente tem, aí a gente tem que pensar naqueles pacientes com população de risco, como imunossupressão, paciente que está grave,
paciente que operou cirurgia bariátrica, está associada a complicações, tá? Investigar a parte da ginecológica da paciente, aqui é importante também essa questão de comportamento sexual, de parceiros, de relação sexual com barreira ou não, tudo isso são importantes. E perguntar, por fim, né, hábitos de tabagismo, etilismo, e se já fez exame, isso eu acho importante, já fez exame de endoscopia, de colonoscopia, de tomografia, de ressonância no passado, isso é importante também na avaliação dos antecedentes. Na anamnese, a paciente tinha apresentado uma melhora com o uso de diclofenaco, a intensidade da dor era moderada, caráter de pontada, ela já tinha tido um quadro de dor em outras ocasiões, porém não era uma dor que mais relacionada com a menstruação. Não tinha náusea, não tinha vômito, defecava de forma normal e ela tinha um pequeno corrimento vaginal sem cheiro. A menstruação normal, uma semana, não tinha aparentemente não havia possibilidade de gravidez, enfim. Os antecedentes de hábitos de vida, ela não tinha história de litíase renal, fazia uso de anticoncepcional oral e fazia uso de relações sexuais sem preservativo com namorado há 2 meses. Também bebia 2 vezes por semana, uma quantidade de 3 a 4 latas de cerveja ou destilado, e tinha um ultrassom de abdômen, pelve normal feito há 2 anos atrás. Alguma consideração a fazer? É uma paciente saudável, né? Sem doença praticamente, né? Usando apenas o anticoncepcional, tá certo? Na história que a gente perguntou da anamnese, além da dor, da febre, tinha um corrimento discreto, sem cheiro, provavelmente sem importância, aparentemente pela história, né? Saudável sem outros antecedentes, né? Tinha um namorado fixo há 2 meses, não tinha história de gravidez, tampouco de gravidez uterina, de ectópica, nada. Então, uma paciente com saúde, né, que apresenta esse quadro inicial. O exame físico? O exame físico, o que é mais importante no exame são 2 coisas. O mais importante, primeiro, ver a gravidade do doente. Ele está chocado, ele tem alteração dos sinais vitais, isso já leva a um certo grau de gravidade maior, que leva a uma preocupação de condições mais sérias. E outra coisa que você vai procurar no exame físico, essencialmente, há ou não irritação peritoneal, tá? Então você vai ver, aí também, mais uma vez, o formulário lá, vamos ver os sinais vitais lá em cima, tá certo? Ver a questão do pulso, perfusão periférica dos 2 lados, às vezes aneurisma dissecante de aorta muda o pulso de um lado ou do outro, mas são condições raras, tá? Cicatriz cirúrgica, pode sugerir quadro de obstrução intestinal prévia, se tem distensão abdominal, ruídos abdominais, não é uma coisa tão específica, né? A gente ausculta o abdômen, mas isoladamente não quer dizer muita coisa, a gente vai para a palpação. A palpação é muito importante, tá? Há irritação peritoneal ou não? São 2 sinais da irritação peritoneal. A contração muscular involuntária, o doente não quer contrair, está contraído porque há inflamação peritoneal e a contração muscular, ou há uma descompressão brusca, ou mais recentemente a gente prefere fazer só a percussão. A descompressão brusca está um pouco em desuso, ela machuca um pouco o doente, tá? Examinar sinais, Murphy, Giordano, é importante, ver a região inguinal, tá? Em homens jovens, adolescente, ver o saco escrotal, às vezes o escroto agudo pode dar dor abdominal e pode ser torção testicular, você precisa examinar. E na mulher, fazer o exame ginecológico sempre é desejável, né? De preferência quando há o ginecologista. O exame físico mostrou uma paciente febril com 38 graus, taquicárdica, anictérica, hidratada, e o exame do abdômen mostrou doloroso, a palpação profunda da fossa ilíaca direita, mas sem defesa abdominal, sem descompressão brusca quando fazia a manobra. Região inguinal sem hérnia e membros inferiores normais. Alguma observação do exame físico? O que é positivo do exame físico? Uma taquicardia, mas ela estava febril, e uma dor, palpação profunda da fossa ilíaca direita. Apenas isso, tá? Como conduzir o caso inicialmente? Ele foi medicado com dipirona na veia. A questão agora é como proceder com os exames laboratoriais e exames de imagem. O que foi solicitado nesse caso do pronto-socorro? Antônio, a conduta. Não existe nenhum guideline validado para definir quais são os exames que você vai pedir na dor abdominal aguda, tá certo? Mas a maior parte das referências recomenda essa situação, tá? Então nós temos uma dor abdominal aguda, tá? Um hemograma e um PCR,
tá? Que também é muito criticado, mas na maior parte das referências recomenda-se fazer. E na dor do hipogastro andar inferior, é muito importante analisar um exame de urina e um beta-HCG na mulher. Tá? Isso é o mínimo de exame. Claro, se a dor for no epigastro, lá em cima, aí você vai pensar em outras coisas, em pancreatite, enzimas hepáticas, até condições torácicas. E se o doente aparenta uma certa gravidade, nós vamos pedir ureia, creatina, glicemia, gasometria, lactato, para ver se tem alguma alteração laboratorial mais séria. Tá? Mas para ela, hemograma, PCR, urina e beta-HCG. Ok, muito interessante. Nós temos a ultrassom de abdômen total, seguinte. No caso dela, né, foi indicado ultrassom de abdômen total. Os exames saíram 3 horas desde a entrada do pronto-socorro, paciente um pouco de alívio de dor 30 minutos após a aplicação de pirona. Contudo, 1 hora atrás a dor voltou e muito semelhante quando ela deu entrada. Um pouco de náusea, a frequência cardíaca estava normal, a temperatura 37,2 e o exame físico mantido. Esses são os exames, ela é uma hemoglobina de 12,8, um leucograma um pouquinho alterado, 11.820, sem um grande desvio, né, um pouco segmentados, proteína C reativa aumentada, 32, beta-HCG negativo, um sumário de urina que mostrou uma leucocitúria, 12 leucócitos por campo. Alguma observação dos exames? Não, os exames estão aí, né, com pequenas alterações, uma leucocitose discreta, PCR elevado, ambos elevados. Ele afasta, né, na verdade, a gravidez aí, com beta-HCG negativo, e existe uma leucocitúria de 12 leucócitos por campo. Ultrassom de abdômen, que resumidamente foi normal, sem nenhum achado. Nesse caso, solicitaria mais algum exame? Foi feito ultrassom de abdômen, esse é o abdômen superior, né, todo normal, aí fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, pode passar. A parte pélvica do exame, útero de tamanho normal, sem alteração, endométrio também normal, ovários de volume normal, sem cistos e ausência de líquido livre em fundo de saco. Foi esse o resultado do ultrassom. Um ultrassom pélvico transabdominal. Exato. E agora, Toênio, passei a ter um hemograma com leucocitose, tem uma leucocitúria, o quadro clínico persiste. Quais são as suspeitas? A primeira suspeita é o quê, doutor? Então, a gente coloca aí quais seriam as possibilidades, tá? Então, no primeiro, dor abdominal inespecífica. Por quê? A dor abdominal inespecífica, ela é a maior causa de dor abdominal aguda, tá? A gente não consegue encontrar a causa. Pode ser uma dispepsia, um colo irritável, intolerância à lactose, endometriose, dor da ovulação, tá? Ele fica nesse grupo dor abdominal inespecífica. Segundo, infecção do trato urinário, porque tem leucocitúria, seria outra possibilidade. Terceiro, a DIP, doença inflamatória pélvica, tá? E outro, apendicite aguda. A gente sabe que o ultrassom abdominal normal ele não exclui a possibilidade de apendicite aguda. Então, há essas possibilidades aí e a gente considera que o correto aí seria pensar na doença inflamatória pélvica e solicitar ultrassom transvaginal, que no nosso ponto de vista deveria ter sido solicitado no início, junto com o ultrassom de abdômen total, porque ele melhora a sensibilidade para investigar causas pélvicas da dor. E foi feito um ultrassom pélvico transvaginal que mostrou uma estrutura tubular alongada, com espessamento e vascularização periférica próximo ao ovário direito. Na imagem de baixo é possível ver uma imagem roda-dentada, estrutura tubular em corte axial, com pregas mucosas espessadas na periferia, compatível com piosalpinge. Doutor Enio. Chegamos ao diagnóstico. Pode passar. Essa paciente tem piosalpinge, tá? É uma mulher jovem, parceiro recente, há 2 meses, método de proteção não barreira, tá? Dor em abdômen inferior, quadrante inferior direito mais hipogastro, um corrimento vaginal, febre, leucocitose e PCR elevados, não há irritação peritoneal, né? É mais típica da apendicite a irritação peritoneal, uma vez que a trompa está mais na intimidade da pelve lá embaixo. Não há náuseas, vômitos, perda de apetite. E no ultrassom transvaginal, claramente uma trompa aumentada típica de piosalpinge, tá? Pode passar. Então, esse é o diagnóstico. Se fosse feito o exame pélvico, tá? A gente espera ter dor na movimentação do colo uterino e pode ver no exame especular a descarga cervical, que também é possível de você identificar. E aí, o conjunto desses dados aí, eles confirmam, né,
o diagnóstico da Peel-Salpinge, que é muito comum e causa muita dúvida para o diagnóstico da apendicite, né? A possibilidade de apendicite, doença inflamatória, é muito frequente na prática do pronto-socorro. Pode passar. A recomendação de várias entidades médicas é que se faça ultrassom transvaginal, tá? Aí são várias, eu não vou ficar falando, mas é importante que seja feito no pronto-socorro. Pode passar. E por que não os outros diagnósticos? Por que não apendicite, por exemplo? Tá? Essa é uma recomendação da Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência. A apendicite a gente precisa pensar quando os scores não são baixos. Se a gente aplicar os scores de apendicite, aí, todos são baixos. Então, não há, no paciente jovem com score baixo, não há tanta preocupação. Você pode até dar alta, seguir o doente ou pedir para ele voltar. E, além do que, nós fizemos um diagnóstico epidemiológico, de história clínica e de ultrassonografia que é compatível com a Peel-Salpinge. Tá? Então, não é um caso de apendicite, pode passar. E o que é essa leucocitúria? O doente tem infecção urinária, aí sim eu acho com perigo o exame de urina no pronto-socorro. Tá? Aí vocês podem ver ali no gráfico, na tabela, 24,8% dos doentes com apendicite têm leucócito na urina e 44% dos pacientes com doença inflamatória pélvica têm leucócito na urina. É o que a gente chama de piúria estéril, é porque está ao redor ali aquele processo inflamatório e aparece leucócito na urina. Mas não tem bactéria, não é infeccioso. Tá? Então o doente ele não tem outro sinal de infecção do trato urinário. Não tem disúria, outras alterações, dor no flanco, né? O Giordano era negativo. O doente que faz febre na infecção urinária normalmente é pielonefrite, não é uma infecção urinária baixa. Então ela não tinha nada desses sintomas. Então esse é um caso que resume, que mostra que você fazendo a avaliação clínica cuidadosa, solicitando os exames de forma escalonada, tá? Você pode evitar de fazer tomografia em muitos casos. Tá? Tomografia, um exame de tomografia tem 14 millisieverts de radiação. Tá? Isso é equivalente a 700 raios-x de tórax. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, a tomografia ela é cara e ela é perigosa a longo prazo com vários exames repetido vários exames. Então é importante que se faça de forma racional para ser realmente custo efetivo. Perfeito. Doutor Enio, o senhor deu uma grande aula mostrando a importância para todos que estão nos assistindo, os estudantes de medicina ou mesmo os colegas médicos, a importância de uma história clínica bem feita. O abdômen é uma caixinha de surpresas. Então, assim, uma história clínica é fundamental, um exame físico cuidadoso fundamental. Aliás, já existe uma máxima na medicina que uma boa história clínica e um bom exame físico já dá para dar diagnóstico em quase 70% dos casos. E o exame é complementar. E com isso, com essa brilhante apresentação, um diagnóstico diferencial magnífico que você fez de uma dor abdominal baixa numa paciente jovem, mostrando as possibilidades diagnósticas, a importância do histórico, da história clínica e do exame físico e dos exames complementares básicos que você fez e brilhantemente falando dessas características, essa especificidade do problema do exame de urina, que foi bastante elucidador. Eu deixaria mais uns 30 segundos para a sua discussão final. Eu queria agradecer, eu acho que do caso a gente já concluiu, tá? E falar que a gente apoia completamente essa sua iniciativa, que você traga muitos casos clínicos aqui para discussão. Isso é muito interessante para os profissionais, para os alunos, e eu acho uma excelente iniciativa, você está de parabéns e vamos para frente. Obrigado, Gugel. Muito obrigado, Enio, e obrigado a todos vocês por mais uma assistência e uma audiência conosco, e vamos até próximo caso na próxima semana.